estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Queridos, queridas, meus irmãos, minhas irmãs, domingo, dia 12, pela manhã, falei e avisei no domingo passado que pregaria em Atos. Vou refletir com os irmãos, os amigos, em Atos capítulo 8, Deus me encontrou no meio do caminho. Antes, vamos ler Salmos 131, apenas e tão somente um verso. Assim diz o escritor sagrado ao seu coração nesta manhã de domingo: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Eu não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Queridos, eu gosto de fazer esse exercício com as pessoas. Eu gosto de levar a pessoa para o texto e tentar colocá-la no contexto do texto. Esse texto tem aproximadamente 3.000 anos. E há 3.000 anos atrás, alguém reconheceu e teve uma coragem tamanha de registrar: eu não penso em coisas muito elevadas. Eu vivo ali em coisas mais triviais e vou usar a palavra fútil. Não sei se o autor do texto vivia isso. Irmãos, jogar conversa fora faz parte da vida de todo mundo. O que acontece é que algumas pessoas vivem de jogar conversas fora. Irmão, tem coisa melhor do que você sentar e não ter nenhum compromisso, só sair falando. Isso é muito bom. Mas eu escolhi esse texto de Salmos 131 porque há alguns dias eu entrei na internet e duas cantoras de uma linha que eu não gosto, mas fazem muito sucesso, cada um tem o seu gosto, elas estavam discutindo nas redes sociais, e quem está me ouvindo tem quase certeza que sabe de quem eu estou falando. E eu fiquei lendo alguns comentários, e eu fiquei, meu Deus. E saí dali e fui abrir um outro jornal,
estava lá, fulana de tal passeava com suas filhas pela orla de Copacabana. E eu fiquei pensando, qual a relevância de eu saber que a fulana de tal, que é de uma grande empresa, estava passeando na orla marítima de Copacabana. Mas isso faz parte do contexto do nosso século. Como eu gosto de fazer esse exercício, eu gosto de levar o crente da minha igreja do século 21 na Bíblia para o primeiro século. Eu sempre faço isso, e para o Antigo Testamento, na sua Bíblia em Salmos, o salmista ele já registra: eu não me exercito em grandes assuntos. E eu gostaria de orar nesse segmento agora, neste domingo de manhã. Mais uma vez, quero deixar bem claro, ficar sentado com pessoas boas, jogando conversa fora, isso faz parte da vida. Agora, ficar discutindo nas redes sociais sobre alguém que nem te conhece, eu considero isso de uma irrelevância muito grande. E eu gostaria que você fizesse esse exercício. Será que você não está seguindo notícias e pessoas sem nenhuma relevância para você? E talvez você não tenha coragem que o salmista teve de reconhecer que ele não se exercitava em grandes assuntos. Vamos falar com Deus neste domingo pela manhã, dia 12 de julho. Deus, estou fazendo um exercício, como sempre tenho feito com a minha igreja, com as pessoas que estão me vendo, com base no texto que eu acabei de ler. E Deus, nós acabamos de ler um registro de um homem que com muita coragem, ele registrou, por isso hoje eu estou lendo, e quem está me vendo está ouvindo, que ele, numa fase da sua vida, ele não se exercitava em grandes assuntos. E eu estou propondo na minha oração, Deus, que nesse momento, o seu poder revelador, o seu poder transformador, o seu poder impactador, ele esteja tocando na minha vida e de quem está me vendo, e que nós possamos fazer essa avaliação se eu não estou diariamente tomando grande parte da minha vida com assuntos irrelevantes, fazendo comentários irrelevantes, seguindo pessoas nas redes sociais que não vão produzir absolutamente nada proveitoso na minha vida. Você que é mais jovem e você que gosta de redes sociais, eu não estou dizendo que rede social é do diabo, eu estou dizendo apenas que nas redes sociais você pode estar repetindo o que o autor sagrado escreveu, registrou no Salmo 131, não estou me exercitando em grandes assuntos. Estou curtindo, estou compartilhando temas e matérias de extrema irrelevância para a minha vida e de quem eu estou encaminhando. Eu estou te pedindo, faça esse exercício nesse momento. Seja verdadeiro com você mesmo. Reflita se não há necessidade de você colocar um filtro em algumas páginas de assuntos irrelevantes. Deus, se meus olhos estão embaraçados, se minha mente está confusa, e se eu não consigo enxergar que eu estou fazendo parte de um grupo de pessoas que estão motivando assuntos irrelevantes, eu estou te pedindo que nesse momento, de uma forma sobrenatural, a minha mente e meus olhos sejam impactados, e eu possa ver que eu estou motivando pessoas a ficarem em assuntos sem nenhuma relevância. Deus, nesse momento, neste domingo de manhã, se alguém está me vendo, se alguém vai me ouvir, esse exercício que eu estou propondo, eu estou te pedindo uma ajuda sobrenatural, porque algumas vezes nós não conseguimos sozinhos. Nós sempre temos uma argumentação, a gente tem uma justificativa. E eu estou te pedindo que nesse momento todas as argumentações e todas as justificativas sejam refutadas pela presença esclarecedora do Espírito Santo, nos mostrando que nós somos motivadores de assuntos irrelevantes. Estou usando a rede social,
mas Deus aplica na vida das pessoas no campo de atuação de cada um. Faça esse exercício comigo. Veja se você não é um motivador de assuntos que não produzem coisa nenhuma. Deus, ilumina os nossos olhos, esclarece a nossa mente. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Atos capítulo 8. Deus me encontrou no meio do caminho. Falei domingo passado, ou quarta-feira, não me lembro, que começaria o sermão com um sapateiro inglês que não é muito conhecido no meio popular. Ele é conhecido por quem gosta de missões, por quem pratica missões. O William Carey era um sapateiro, um homem pobre, um homem que escreveu o que você já ouviu: quer grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. E esse homem decidiu falar para a sua família e falar para a sua igreja que ele sairia da Inglaterra e ele iria para a Índia. E chamaram-no de louco. E esse homem ficou 40 anos na Índia. E talvez você hoje, após ouvir a minha verbalização, falou assim: adiantou o que esse homem ficar 40 anos na Índia? Porque essa é a argumentação que a gente faz. Porque a gente quer que tudo se transforme 100%. Se não se transformou 100%, não valeu a pena. E eu quero mostrar para vocês que Deus vai encontrar um homem numa estrada deserta, quando tinha festa em Jerusalém. Não estou dizendo que não pode ter festa em Jerusalém. Eu estou dizendo que o meu critério e o seu critério é que quando tem festa em Jerusalém, quando tem multidão em Jerusalém, é ali que Deus vai agir e Deus vai mostrar a gente, em Atos capítulo 8, que ele deixou a festa acontecer, ele deixou a festa acontecer, ele deixou a festa acabar e foi encontrar esse etíope, esse africano, no meio de uma estrada deserta, porque os critérios de Deus não são os nossos critérios. E o William Carey, ele deixa a Inglaterra, um país promissor, o que é hoje na Europa um dos maiores países, e ele fica 40 anos da sua vida na Índia, e talvez você hoje fala: para que ele ficou lá? É só ler a vida de William Carey, que escreveu uma frase que você já deve ter ouvido: quer grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Mas a gente tem visto no século 21, em todas as épocas, que a maioria das pessoas quer grandes coisas de Deus, mas não estão muito inclinadas a fazer grandes coisas para Deus. Primeiro ensinamento que eu quero tirar desse texto: vai aparecer em cena Filipe. Se você voltar uma página na sua Bíblia, em Atos 6 e Atos 7, aparece um homem chamado Estevão, que eu já falei sobre Estevão, e Estevão morre apedrejado. Se eu sou Filipe, e vejo um homem que tem a mesma linha de pensamento meu, que faz as mesmas coisas que eu faço, e ele morre apedrejado, eu vou procurar um cantinho, eu vou ficar quieto, porque quem atirou pedra em Estevão, atira pedra em Filipe. Só que o Filipe do texto não é Eliezer. Não estou dizendo que não tem que ter prudência, senão alguém vai ouvir minha voz: o pastor é favorável a um montão de coisas que eu não concordo. Olha só, eu estou dizendo que no texto, um homem chamado Filipe, mesmo pós-morte de Estevão, ele não se escondeu. Eu me esconderia, mas ele não se escondeu. E o primeiro ensinamento que eu quero deixar para vocês: Deus me encontrou no meio do caminho, versículo 26 de Atos 8. E Deus enviou um anjo que falou a Filipe. No meio da festa de Jerusalém, Deus não fala com o africano. Deus espera que o africano saia por uma estrada e Deus manda um anjo falar com Filipe. E o primeiro ensinamento: mesmo estando numa festa, esteja atento à voz de Deus. E eu fico imaginando Filipe. Irmãos, vamos fazer essa dedução. Eu estou em Jerusalém, casa cheia,
todo mundo no louvor, os maiores pregadores, tudo acontecendo em Jerusalém. Aí vem Deus e fala: vá até uma cidade que é de Jerusalém a Gaza e que está deserta. Está de brincadeira comigo? Vai me tirar? Filho, se você for tirado de uma festa, você fica chateado. Imagina sair de Jerusalém e ir até uma estrada que está deserta por causa de um africano, por causa de um etíope. Vou repetir, o critério de Deus não é ou não são os nossos critérios. Eu duvido que um grande pregador deixaria um grande evento. É possível? É. Por conta de uma pessoa africana, eunuco, da Etiópia, e numa estrada deserta. Mas eu quero te dizer que Deus me encontrou no meio do caminho, porque um homem chamado Filipe, mesmo pós-morte de Estevão, ele está numa cidade realizando milagres, coisas grandiosas, e o anjo vem e fala: Filipe, sai daqui e vai até uma estrada deserta. E esse homem chamado Filipe não questionou uma ordem divina, não achou uma ordem imbecil, deixar a multidão, deixar os grandes milagres por conta de um africano. Coloque no seu coração: Deus me encontrou no meio do caminho, porque um homem, Filipe, se colocou à disposição de Deus. Porque Filipe podia falar: Deus, eu estou realizando grandes milagres, é só você voltar e ler. Está escrito, e está escrito no mesmo capítulo, no capítulo 8, no versículo 5 e 6, Filipe está realizando vários milagres. Ele: Deus, eu estou ocupado, Deus, eu estou fazendo grande, e vou sair daqui por causa de um africano. Talvez você está questionando Deus, porque hoje os nossos olhares são voltados para Jerusalém. O crente quer Jerusalém, o crente quer grandes templos, grandes eventos. E quem vai cuidar de um africano? Filipe. Mas Filipe é melhor do que eu? Se você ler o texto, sim. Porque Filipe abriu mão de tudo que ele estava fazendo em Jerusalém, que era muito grande, para ouvir a voz de Deus, para atender apenas e tão somente um africano. Deus achou o africano no meio do caminho, mas precisava de um ser humano. Deus olhou e viu Filipe. O texto não diz, mas vamos deduzir que Deus foi lá e chamou Eliezer. Mas Eliezer estava ocupado. Deus, eu estou ocupado, Jerusalém está muito cheia, chama outro. E Deus chamou Filipe. E o texto diz: e Filipe se levantou. Filipe não questionou. Esse homem do texto foi encontrado por Deus no meio do caminho deserto, porque Filipe se colocou à disposição. Porque Filipe ouviu a voz de Deus, mesmo realizando uma grande obra, mesmo a cidade estando cheia, mesmo os milagres estando acontecendo, Filipe não estava preocupado com os milagres. Filipe estava preocupado em atender a voz de Deus. E se Deus está falando com você para deixar Jerusalém por conta de um africano, se é Deus que está falando, não tenha dúvida, atenda o chamado de Deus. E no versículo 27, segundo ensinamento, Deus me encontrou no meio do caminho, porque Filipe ouviu a voz de Deus. Filipe deixou Jerusalém e Filipe foi atrás do africano. E o texto diz no versículo 27, e levantou-se e foi. Filipe não questionou em momento nenhum a ordem de Deus. Se você ler Deuteronômio capítulo 23, verso 1, a lei, ela exclui um eunuco de participar dos rituais religiosos. Deuteronômio, capítulo 23, verso 1. E eu sempre digo à minha igreja, eu estou falando aqui nos cultos online, quer ler o Antigo Testamento sem problema nenhum, mas
passe pelo Novo Testamento. Se você lê Deuteronômio 23:1, está na tua Bíblia, os eunucos não podem entrar em nada que seja direcionado ao Senhor. Deuteronômio 23:1. Aí você lê a Bíblia passando em Atos capítulo 8, está acontecendo exatamente o contrário. Tudo é deixado por Filipe para atender um estrangeiro, um africano, um etíope e um eunuco. A lei exclui, a graça de Jesus abraça. A lei diz, ele não pode entrar. A graça tira Filipe do centro de Jerusalém para uma estrada deserta, porque Deus vai encontrar um homem que foi buscar Deus. E quem busca Deus é encontrado por Deus. Queridos, nesse texto, esse etíope, ele deixa a África, mesmo tendo poder, porque o texto diz que ele tem poder social, ele tem poder financeiro, ele é um eunuco, ele é negro. Esse texto no século 21 ia causar muito reboliço em nossas igrejas, ia ser discussões e mais discussões, ainda mais tendo Deuteronômio 23:1 escrito. Imagina a cena, você se levantando, Deus, meus irmãos, na Bíblia diz, olha aqui que está escrito em Deuteronômio 23:1, ele é um eunuco, ele é um africano, a nossa cidade está em festa, o grande Deus. Depois a gente cuida desse assunto, Deus para Filipe, Filipe se levanta e vai para encontrar um negro, um africano, um eunuco, porque esse homem, ele deixou a África e veio até Jerusalém, porque está escrito no texto, para adorar ao Senhor. Ele não tinha todo o conhecimento de Deus, mas ele sabia que em Jerusalém tinha uma festa. Ele sabia que em Jerusalém tinha uma festa. E ele sabia que essa festa era ao Deus vivo. Ele deixa a África e vem. E eu fico imaginando esse homem dentro da carruagem. Porque no verso de número 30, diz, e Filipe correndo. Eu não sei se o verbo correr vai canalizar para Filipe correndo atrás da carruagem. Depois a gente sabe o que aconteceu, mas eu estou no início, no versículo 30, Filipe vai correndo. Mas quando Filipe encontra o africano e para a carruagem, o texto diz, e caminhavam. Filipe tem pressa para alcançar o africano, o etíope, mas quando ele encontra, o texto diz no versículo 36 que Filipe começou a caminhar, não tem mais pressa. Gente, Filipe, em Atos capítulo 8, ele é um homem poderoso, ele deixa aquilo que nós não gostaríamos de deixar, que é uma festa, ele deixa, como eu já falei no versículo 5 e 6, ele está realizando grandes milagres, ele está no clímax, ele é o cara da hora, e Deus manda ele buscar um africano numa cidade deserta, e Filipe atende, e o texto diz no versículo 30, ele foi correndo para atender o chamado de Deus, porque ele está preocupado com o africano, mas quando ele encontra o africano, versículo 36, o texto diz, e eles começaram a caminhar, não tem mais pressa, não precisa correr. Coloque isso no seu coração. Primeiro ensinamento, ouça a voz de Deus. Segundo ensinamento, é necessário agir. Em algum momento correr, versículo 30. E no versículo 36, caminhar. Se você está andando com alguém, é porque você já correu, é porque você já atendeu, é porque você já alcançou. Saiba discernir o momento de correr e o momento de caminhar. Filipe nos ensina isso no capítulo 8, no versículo 30 e no versículo 36. E para eu encerrar a reflexão, a mensagem deste domingo, dia 12 pela manhã, versículo de número 27. Coloque isso no seu coração. Aquele homem foi encontrado por Deus. Ele deixa Jerusalém. Ele está indo embora. O texto não diz, mas tudo indica que não aconteceu nada de extraordinário. Ele veio da África, ele é um homem de posição,
tudo leva a crer que ele deixou um palácio, ou pelo menos uma área social muito importante. Veio até Jerusalém e nada aconteceu, porque o texto não diz isso. O texto só diz que Filipe estava realizando grandes milagres. E foi Filipe que deixou isso para ir atrás do etíope. Mas quando ele entra na carruagem, ele poderia, esse etíope, estar falando, nossa, vim até Jerusalém e não vi nada nesse lugar. E não aconteceu nada comigo. Eu não vi nada de espetacular. Mas o que é que esse homem fazia dentro da carruagem? Ele lia o profeta Isaías. Terceiro ensinamento, coloque no seu coração: eu fui achado no meio do caminho, porque primeiro eu procurei Deus. Deus pode te achar, mesmo sem você procurar, também é possível. Algumas pessoas só citam o texto de Mateus que diz, ide por todo mundo, é papel do crente, o crente tem que ir. Ok, isso é uma verdade. Joga uma pressão em cima da gente, e alguns crentes fazem isso com muita, mas com muita intensidade. Mas também tem na Bíblia, e o próprio Jesus disse, vinde a mim. Se tem uma ordem para ir, também tem uma ordem para vir. E esse etíope, esse africano, ele deixou tudo na África, veio até Jerusalém. O texto não diz, não aconteceu nada em Jerusalém. Esse homem poderia sair frustrado, como nós saímos frustrados de algum culto, porque o culto não foi do nosso formato, não aconteceu aquilo que a gente gostaria. Eu vim na igreja, não aconteceu nada que eu queria, porque você quer que o culto seja o seu culto, do seu jeito, do seu formato. Esse homem me ensina, ele foi procurar Deus e não formato de cultos. E eu defendo formatos alegres, formatos motivadores, formatos que o ambiente seja agradável. Eu defendo isso, mas esse homem, ele me ensina que nada aconteceu em Jerusalém, mas dentro da carruagem, o que o texto diz? E lia o profeta Isaías. Ele podia estar com a internet aberta, vendo qual foi o resultado do Flamengo. Ele podia estar com a internet aberta para ver o que o presidente falou. Ele poderia estar com a internet aberta procurando vários assuntos. E ele poderia estar escrevendo para alguém, vim da África a essa festa de Jerusalém e não me aconteceu nada. Não, porque ele foi a Jerusalém procurar Deus. E quem procura Deus quando volta da festa de Jerusalém está lendo o profeta Isaías. E Filipe alcança a carruagem. E Filipe pergunta àquele homem, entendes o que lês? E fica aí uma proposta aos crentes. Que autoridade de Filipe, que coragem de Filipe perguntar, entendes o que lês? Porque para fazer essa pergunta tem que ter capacidade para explicar. Mas só tem capacidade para explicar e para perguntar, entendes o que lês? Quando você é Filipe. Quando você não está preocupado em ficar em Jerusalém só porque lá é o grande momento, lá é a grande festa, lá é o que está acontecendo, lá é o top do momento. Filipe estava fazendo milagres em Jerusalém, mas quando Deus chamou para atender um africano, um etíope, um eunuco, ele largou tudo. E quem larga tudo, quando ouve a voz de Deus, tem capacidade para dizer à pessoa, entendes o que lês? Porque vai ter autoridade para explicar. Tem muita gente, muito de nós, podemos falar tudo de Jerusalém, podemos falar como foi a festa, podemos falar quantas lives aconteceram, podemos falar o que aconteceu na festa de Jerusalém, vamos bombar os status com tudo o que aconteceu em Jerusalém, mas não temos autoridade para perguntar a um negro que está dentro de uma carruagem, entendes tu o que lês? Se fosse sobre a festa de Jerusalém eu sei tudo, mas sobre o que você lê eu não sei. Só faz essa pergunta, são os Filipes. Porque eles já ouviram a voz de Deus, porque eles já se levantaram, e porque o negro, o africano, o eunuco, deixou a África e veio a Jerusalém, não para ver a festa, mas para encontrar Deus. E quem procura Deus é achado no meio do caminho. Talvez se esse homem fosse achado por Deus em Jerusalém, ninguém ia registrar o que nós estamos estudando nesse domingo de manhã. Porque em Jerusalém tinha muita gente. Seria só mais uma história. Mais uma vez eu estou deduzindo.
Mas como esse homem foi achado no meio do caminho, ele virou um assunto que foi registrado e que nós hoje, no domingo dia 12, estamos discutindo. Nós estamos refletindo. O grande Filipe desse texto, ele ouviu a voz de Deus. Ele levantou e agiu. Ele correu quando tinha que correr. Ele caminhou quando tinha que caminhar. Porque o africano saiu da África para ver Deus e não a festa de Jerusalém. Coloque isso no seu coração. Não sou contra a festa. Quem me conhece sabe disso. Mas cuidado para você não ser festeiro. Cuidado para você não estar no top do momento das redes sociais com os grandes eventos. Sabe tudo dos grandes eventos. Mas se Deus te chamar para deixar Jerusalém e ir numa estrada deserta para atender um africano, você não vai ter autoridade, nem eu, para perguntar: entendes tu o que lês? Eu encerro aqui a reflexão deste domingo pela manhã. Coloque isso no seu coração. Fui encontrado no meio do caminho por Deus. Mas Deus teve que usar Filipe, que se colocou à disposição, que ouviu a voz do anjo, se levantou, correu e caminhou, e encontrou um homem que saiu da África e foi a Jerusalém, não por conta da festa. A festa foi um motivador para ele ir, mas a festa não era o essencial. O essencial era Deus. Por isso, quando ele volta na carruagem, ele não vem frustrado. Ele vem lendo o profeta Isaías. Coloque isso no seu coração. Espera em Deus, que Deus complete. Esse texto continua. Você pode continuar lendo. E Deus fale ao seu coração. Que Deus te abençoe. Até hoje, domingo à noite, mais uma vez estaremos juntos. Que Deus te abençoe. Amém e amém.